Aí o irmão pode. Ah, alguém vai gravar aí. Que bom. Dá o que chegou aí? O Adriano que tá aí, né? Sou eu, Adriana. Ah, tá. Aí a irmã puder ir no recebendo os irmãos que for chegando aí, pra mim é melhor que eu consigo ler Certo, eu mais algo. recebo. Recebo sim. Tá. Vamos lá. A mesa do Senhor. O termo a mesa do Senhor parece ser outra expressão à qual estão associadas várias ideias errôneas. O inimigo tem lançado muita poeira no ar acerca deste assunto. Alguns dizem que todos os cristãos estão à mesa do Senhor. Outros dizem que a mesa do Senhor está no céu. E existe ainda outros que dizem que ela está em todo lugar onde os cristãos partem o pão, ainda que não estejam identificados com qualquer outro grupo de cristãos. Geralmente, estas ideias são inventadas como uma desculpa para a prática eclesiástica na qual alguém esteja envolvido. Não devemos pensar que a mesa do Senhor seja uma mesa literal que os irmãos coloquem no centro de seu salão de reuniões. Uma mesa, na Escritura, simboliza comunhão. No caso da mesa do Senhor, ela simboliza o terreno de comunhão que Deus tem para todos os cristãos, onde a autoridade do Senhor é reconhecida e a esta todos se sujeitam. É por isso que ela é chamada de a mesa do Senhor. Ela simboliza o terreno espiritual sobre o qual se expressa comunhão cristã, onde a unidade do corpo é exibida e onde Cristo está no meio. As várias mesas ou terrenos de comunhão que os homens estabeleceram sem a autoridade do Senhor são o que podemos chamar de mesas de homens. Há, todavia, apenas uma mesa do Senhor, no sentido singular. Não existe na Escritura algo como mesas do Senhor, no plural. Ele possui apenas uma comunhão à qual os cristãos são chamados a estar. 1 Coríntios 1:9. Quando enxergamos o que a mesa do Quando enxergamos o que a mesa do Senhor é, podemos muito bem entender a razão de existirem tantas definições. As pessoas não gostam de sua exclusividade, por isso criam outros significados para permitir que elas sigam no caminho eclesiástico em que se encontram. Talvez, pode seguir, né? Pode ver. Talvez o erro mais comum seja confundir a mesa do Senhor com a ceia do Senhor, ou partir do pão. A mesa do Senhor, à mesa do Senhor, anunciamos a comunhão do corpo místico de Cristo. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Na ceia do Senhor, anunciamos a morte do Senhor. Por participarem de uma forma de ceia do Senhor em suas denominações, alguns cristãos acreditam estar à mesa do Senhor, quando na realidade estão comendo a ceia em uma mesa sectária que os homens estabeleceram. A pergunta que deve ser feita é: poderiam aqueles que não estão à mesa do Senhor, por estarem espalhados nas várias denominações, estarem realmente participando da ceia do Senhor? John Nelson Darby disse: eles podem individualmente recordar da morte do Senhor e, nesse sentido, participarem da ceia do Senhor. W. Potter disse: observe as mesas nas várias denominações. Para aqueles cristãos, para aqueles cristãos, a mesa que eles têm é a do Senhor e a ceia é a do Senhor. E é assim que participam dela. Alguns dentre nós estiveram durante anos em uma ou outra dessas mesas e estiveram ali com toda a sinceridade, ali por falta de mais luz. Poderia ser dito, em verdade, que nunca participamos da ceia do Senhor até que viéssemos. Não, poderia ser dito em verdade que nunca participamos da ceia do Senhor até que viéssemos a estar congregados entre aqueles reunidos sobre o terreno bíblico? Certamente que não. Ainda que o modo como tenhamos participado dela não era segundo a Escritura. Então, novamente,
Existem aqueles que professam estar reunidos ao nome do Senhor, que estão em um terreno independente, e a mesa que têm é, como sabemos, sectária e por isso deve ser rejeitada. Mas ela não é sectária para eles. Mas poderia ser dito que eles não participam da ceia e que não recordam os. Não, é uma pergunta, desculpa. Mas poderia ser dito que eles não participam da ceia e que não recordam o Senhor? Concluímos que os cristãos podem comer a ceia do Senhor em suas denominações, mas se for para ela ser celebrada corretamente, isso deve ser feito à mesa do Senhor. Alguns podem indagar: se existe apenas uma mesa do Senhor e ela representa o único terreno de comunhão cristã que Deus reconhece, então quem ou que grupo de cristãos a possui? Esta pergunta tem desviado o foco da questão para a direção errada. Ela coloca o foco nas pessoas que estão à mesa do Senhor e pergunta que grupo de cristãos a possui. No que diz respeito a quem possui a mesa do Senhor, nossa resposta é: o Senhor. É a sua mesa e ele está guiando a ela crentes exercitados. Existe sempre o perigo de tirar o foco do Senhor no meio e colocá-lo nas pessoas que o Espírito Santo reuniu, e assim acabar dizendo que a mesa do Senhor está com essas pessoas. É um erro. Nosso foco deveria estar em Cristo no centro. Nossa reunião deve ser a Ele. Hebreus 13:13. A comunhão que expressa a mesa do Senhor no partir do pão abrange todos os verdadeiros cristãos, ainda que nem todos possam estar à mesa do Senhor. Enxergamos cada membro do corpo de Cristo no um só pão. A mesa do Senhor é onde todos os verdadeiros cristãos deveriam estar. Cabe aos cristãos exercitados procurar este lugar usando os recursos que Deus deu, os princípios da palavra de Deus, a oração e a direção do Espírito de Deus. A questão é muito simples. Não podem existir duas ou mais mesas do Senhor. Não podem existir duas ou mais comunhões de cristãos na terra, com os quais o Senhor se identifique como sendo o terreno divino de reunião. Cristo não está dividido. Eu não sei se ficou alguma dúvida nesses parágrafos, mas esse é realmente um erro muito frequente, as pessoas confundirem a mesa do Senhor com a ceia do Senhor, que são duas coisas bem distintas na palavra, né? Como ele disse, o termo mesa do Senhor está associado a muitas ideias que os homens têm de errado, né? Não existe mesas, ele só tem uma mesa. E essa mesa é onde ele está, porque ele reúne, pelo Espírito, ele reúne pessoas para se colocar no meio. Então, a mesa do Senhor é onde ele está, não é onde o homem se reuniu e porque Deus se simpatizou com eles, escolheu ficar ali. Essa pergunta já foi feita, inclusive, por irmãos que há muito tempo já reúnem assim. Uma vez me perguntou, eu fiquei meio assim, falando, como ele perguntou uma coisa assim, né? Ele falou, mas olha, se nós temos hoje pessoas, nós, vez por outra, principalmente com a internet agora, muitos que mandam mensagens, eu ouvi o vídeo, gostei e tal, e nós aqui estamos reunidos ao nome do Senhor, só que não em comunhão conosco, não tem comunhão com ninguém. Ele resolveu, ele, a esposa e mais um vizinho, reunir ali, porque ele viu como é que é pela internet, e ele está copiando isso. E aí eles falam, a mesa do Senhor está aqui, o Senhor está aqui no nosso meio, porque nós estamos reunidos ao nome dele. Mas de quem partiu o movimento de reunir? Se foi o Senhor que fez isso, ele se coloca no meio. E aí é uma questão de, eu não preciso dizer quem está e quem não está, de quem tem a mesa, porque não são as pessoas que têm, é o Senhor que tem. É a mesa dele e o que está simbolizando ali é a comunhão com o Senhor, nesse sentido de assembleia reunida para o seu nome. Agora, a ceia do Senhor, ela não exprime comunhão
nesse sentido, mas o que a gente faz na ceia do Senhor é lembrar dele na sua morte. Isso ele pediu na noite em que estava sendo traído para que fizéssemos. Porém, quando na igreja primitiva, lá no tempo de Pentecostes, em Atos, nos primeiros capítulos de Atos, logo depois que foi formada a igreja pela descida do Espírito Santo sobre aqueles quase 120 irmãos, discípulos que subiram ao cenáculo e desceram como um corpo, quando eles começaram a partir o pão ali, e fala que logo em seguida eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partimento do pão e nas orações. Então, eles reuniam para partir o pão, porque eles faziam aquilo que o Senhor tinha pedido. Ora, se alguém que não era cristão, não tinha se identificado como cristão, ele não poderia estar falando que ele ia fazer a ceia do Senhor em outro lugar que não fosse na mesa do Senhor. Certo? Porque era a comunhão que eles tinham entre eles. Porém, quando começou a haver divisões, e Paulo anuncia isso já em Coríntios, e é por isso que ele fala, está Cristo dividido, porque uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, e os que diziam, eu sou de Cristo, também era uma divisão, porque ele estava querendo dizer que os outros não eram. Paulo pergunta, por acaso está Cristo dividido? Ele está aqui, está com Paulo, está com Pedro, está com... É assim? O Senhor vai estar onde estão nas pessoas? Não. Isso daí é ele que reúne, e ele se coloca no meio, e isso então define claramente. Mas mais à frente ele vai usar uma figura que nós vamos entender mais ainda o que essa mesa do Senhor significa, o que essa comunhão de dentro e de fora, que agora vai tratar, significa. Achei só essas observações, para que não fique dúvida a respeito do que ele está falando aqui. Então, eu vou continuar aqui, só um minuto. Vou compartilhar aqui. Eu vou continuar lendo aqui o texto. Agora é dentro e fora. A Escritura indica claramente que existe um dentro e um fora, quando o assunto é a comunhão da Assembleia. Nos dias em que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, não existiam outras comunhões de crentes além daqueles que estavam congregados sobre o fundamento da igreja. As tristes divisões sectárias ainda não haviam sido manifestadas exteriormente no testemunho cristão. Havia toda a igreja, fora da qual existiam apenas indoutos ou infiéis. Os chamados irmãos faziam parte da única comunhão de cristãos, os quais estavam congregados ao nome do Senhor. Quando a Assembleia em Corinto decidiu tirar de seu meio o malfeitor, os irmãos agiram em nome da igreja como um todo. E assim, ele ficava fora da comunhão de toda a igreja de Deus na terra. Qualquer um que naquela época estivesse fora da Assembleia estaria no mundo, onde não encontraria comunhão cristã. Por causa da ruína do testemunho cristão, as coisas hoje são diferentes. Como consequência, existem muitas comunhões cristãs criadas pelos homens que se congregam independentes umas das outras. Se hoje uma pessoa é colocada fora da comunhão dos santos congregados ao nome do Senhor, que representa apenas um testemunho remanescente da unidade da igreja, essa pessoa não estará necessariamente fora da comunhão cristã, apesar de estar universalmente fora da comunhão dos santos assim congregados. Ela poderá facilmente caminhar algumas quadras, encontrar outro grupo de cristãos e ser bem recebida ali. A questão é, estaria tal pessoa fora, no sentido em que Paulo falou na época da igreja primitiva? Hoje, em razão da ruína, diríamos que não. Ela não pode ser colocada em um lugar onde não exista uma comunhão cristã, mas mesmo assim ela pode ser colocada fora da comunhão dos santos congregados no terreno de um só corpo. Portanto, a expressão dentro ou fora, independentemente de se referir àquela época ou à atual, tem a ver com estar dentro ou fora da comunhão dos santos congregados ao nome do Senhor, no centro divino determinado por Deus, onde Cristo está no meio. Uma vez que o partimento do pão é a reunião na qual
nossa comunhão à mesa do Senhor é expressa, o dentro e o fora devem ser exprimidos de modo a distinguir aqueles que estão em comunhão e aqueles que não estão. Isto era particularmente necessário nos primeiros dias dos irmãos congregados ao nome do Senhor, quando as reuniões eram bem maiores. De outra forma, seria difícil saber quem estava em comunhão e quem não estava, o que poderia levar à confusão. Não existe uma regra de como agir, mas as coisas deveriam ser feitas com decência e ordem. Lord Albert Cecil disse: não tenho dúvidas de que o de dentro e o de fora das assembleias deveria ser claramente definido e mantido de forma distinta. De outro modo, haverá confusão. Também acrescentamos que o apóstolo não estava ensinando que a assembleia deveria colocar o fornicador fora da casa de Deus, mas da comunhão dos santos, que naquele tempo significava todos os cristãos. Uma pessoa não poderia ser tirada da casa de Deus, a grande esfera da profissão cristã. A entrada formal na casa de Deus é pelo batismo com água. Portanto, colocar alguém fora da casa de Deus exigiria que seu batismo fosse negado, o que é impossível. Quando ele fala aqui no parágrafo anterior que as assembleias reunidas ao nome do Senhor, isso aqui ele está falando do século retrasado, né, quando os irmãos começaram a reunir. Só para vocês terem uma ideia, em Londres, chegou um período que em Londres existiam assembleias, mais de 60 assembleias só na cidade de Londres, e algumas tinham, assim, 300, 400 pessoas reunidas, né? Como era uma coisa que estava acontecendo e muitos estavam interessados e estavam saindo do sistema religioso que lá imperava naquela época, que era o anglicanismo, que ainda é hoje a religião oficial da rainha e de todos os súditos lá. Quando casa alguém lá, tudo que faz lá naquela capela de Winchester, é a igreja anglicana. E muitos visitantes estavam entrando e saindo dessas assembleias. E na hora de partir o pão, ficava difícil distinguir quem estava realmente em comunhão ali e quem não estava, né? Então, eles tinham, não tinha uma regra, falavam, não pode fazer isso, mas a maioria dos irmãos aconselhavam de que no partimento do pão, sentasse as pessoas que partem o pão, que estão em comunhão, sentassem à frente e os não sentassem separados lá atrás, né? Logicamente, quando tinha uma família em que 2 estavam à mesa em comunhão e outros 2 não, poderiam sentar juntos ali, mas eles sabiam que eles não partiam o pão porque eles eram daquela família, a família sabia. Mas um visitante que estava ali e que não tinha comunhão com os irmãos, ele estava só vendo como é que era ou visitando, ele não se assentava no meio, no partimento do pão que eu estou falando. Não falo isso nas reuniões. Reunião de ministério da palavra, era tudo normal, de oração era normal. Mas o partimento do pão, eles pediam para que se sentassem atrás os que não estavam em comunhão. E os que estavam em disciplina se sentavam lá atrás, entravam, sentavam e terminavam, eles saíam. Isso era para que não houvesse confusão. Porque mais tarde a gente vê na história aqui dos irmãos que houve várias confusões nesse sentido, inclusive uma das divisões sérias que teve, porque foi uma má doutrina muito intensa, que é a divisão dos Raven. Esse Raven era um irmão em que ele começou a asseverar, ele começou a ensinar que Cristo não era o Filho eterno de Deus, que Jesus se tornou Deus quando ele veio na Terra e se fez homem, depois por ter obedecido, e isso era tudo uma coisa errada. Só estou falando isso aí porque depois que houve essa divisão, eles se separaram dos irmãos, alguns irmãos tiveram notícias de que eles estavam tendo práticas na ceia do Senhor, ao ponto de, por exemplo, se eu tivesse sentado aqui com a minha família, minha esposa tivesse com um nenê de colo, de meses, ou de 1 ano de idade, e a criança, vocês sabem como são, às vezes, curiosas, né? Se passasse o pão e essa criança pegasse do pão e comesse, pronto, ela estava na mesa do Senhor, deveria partir o pão sempre.
veja só que colocaram uma regra no negócio, mas por causa da falta de comunicação e fizeram uma confusão aí, né? Logicamente, nós, irmãos, agora como reunimos, procuramos fazer isso na Assembleia, quando tem alguém visitante, que o irmão que vai passar o pão saiba quem é. Ou perguntar se ele está em dúvida, você parte o pão? E quem está do lado que conhece pode falar, não, ele não parte o pão, e pode falar, intervir no assunto para que não haja nenhuma confusão nesse sentido. Mas o fato dessa pessoa, visitante, pegar o pão e comer, isso não o coloca na mesa do Senhor. Se ele fizer isso, ele está fazendo em desacordo com o que a Assembleia tem essa autoridade para fazer, né? E se ele nem está na mesa do Senhor, ele já quiser criar um problema de que ele tem o direito de comer esse pão e vai querer comer à força, já se sabe que ele não é nem para ser recebido, porque ele não entende o que é que está sendo feito, né? Porém, esse assunto é muito importante a gente entender a respeito da ceia do Senhor, porque naquele tempo, quando aquele homem, em 1 Coríntios 5, foi colocado fora, ele não tinha onde ir para partir o pão com outro grupo de cristãos. Porque somente aqueles cristãos com quem ele tinha comunhão, que agora ele estava fora, é que faziam isso. Lá fora, o que eles tinham eram os pagãos e eram os judeus fazendo as suas reuniões no templo, lendo as escrituras nas sinagogas e tudo mais. Então, ele não tinha comunhão com o cristão, porque só existia aquela comunhão na igreja primitiva, estou falando. Mas depois, quando houve as divisões, e agora, muito mais agora, que nós sabemos que deve existir estimativa de que haja mais de 3 ou 4 mil denominações espalhadas pelo mundo, tá? De cristãos, se dizendo cristãos. Então, fica muito difícil falar que eu estou colocando alguém fora e que ele não vai partir o pão. Ele vai encontrar algum lugar onde se diz cristão, que falam até que estão à mesa do Senhor e que partem o pão, a ceia do Senhor que eles celebram. E isso, então, o irmão vai tratar, acho que mais à frente. Nós não vamos colocar em dúvida nada disso, nós não vamos colocar parâmetros nem regras para dizer quem é, quem não é, quem está partindo o pão, quem não está, se é a ceia do Senhor, se não é. Porém, nós também devemos tomar cuidado de não achar que nós somos alguma coisa por estarmos partindo o pão à mesa do Senhor. Quando nós estamos fazendo isso, nós vamos ver que nós estamos expressando aquilo que deveria ser expresso por todo cristão verdadeiro. Mas alguns deles estão sendo enganados, ou estão ali no meio de outras denominações, e ainda não tiveram essa luz para entender e sair. Mas nós não podemos excluir eles só porque eles não estão conosco. E vice-versa, nós não podemos acusá-los de não serem cristãos, ou pior ainda, como eu já vi alguns falando, porque em 1 Coríntios 10, ele fala sobre a mesa, não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Então, alguns falando, se você não está na mesa do Senhor em comunhão conosco, você está na mesa dos demônios. Nós não podemos chamar que a cristandade professa é a mesa de demônio, tá? Por isso que ele fala aqui de mesa de homens, porque os homens, ao dividir, estabeleceram as suas mesas no terreno que eles acham que é certo, ou que eles defendem como certo. E então fica uma dificuldade muito grande, porque todo mundo vai dizer, não, eu estou na mesa do Senhor, porque eu acho que o batismo tem que ser por imersão e ele salva. Mas isso não é base para fazer uma divisão. Mas fizeram. E aí eles excluem, eu estou falando em específico do batismo, porque é excludente, né? Se você, por exemplo, andou pelas denominações, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você era presbiteriano e se cansou do presbiterianismo e foi numa igreja batista, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram com você, você tem que se batizar de novo. Mesmo que você tivesse sido batizado lá na igreja batista, você tinha que ser batizado, porque só o batismo deles é que salva. E outra, você, não interessa que você já tinha seu nome lá ou que se você partiu o pão, você tem que partir com eles para dizer que é verdadeiramente cristão. Eu me recordo uma vez distribuindo folhetos lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, era um mercado assim grande, e tinha um homem lá, e eles eram muito interessados naquela época, na década no século passado, né, faz tempo, mas foi em 1995, 96, eu me recordo que tinha um taxista parado assim no mercado,
E eu dei um folheto para ele, ele perguntou para mim, de que denominação você é? Eu falei, não, nós não temos denominação. Como? Vocês não têm pastor? Vocês não têm nome? Eu sou batista. Você não tem nenhum nome? Não, não tenho pastor, não tem nome, nós reunimos ao nome do Senhor. Não, mas vocês são batizados? Sim, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu falei para ele. Assim, mas foi numa igreja batista? Não, então não serve. Não serve. Você não... Eu falei, então eu não sou salvo? Ele falou, não, você tem que ser batizado e tem que estar na igreja batista. Eu falei, mas espera um pouco. E no céu? Vai ser todo mundo da igreja batista? Ele falou, vai. Porque até o Senhor Jesus se batizou. Então, vocês veem a que ponto chega a coisa. O homem tem uma ideia, faz um terreno como plano para a sua denominação e fala que é a mesa do Senhor, e fala que estão fazendo a ceia do Senhor. Eles podem até individualmente, as pessoas estarem fazendo, mas os seus líderes sabem muito bem o que eles estão fazendo. Aqueles que são denominados os pastores, que é o clero, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Coitado aqueles que seguem apenas aquilo ali e não entendem o que estão fazendo e acham que estão fazendo certo. Eu creio que, na sua ignorância, Deus até aceita ou permite isso acontecer até que eles tenham luz. Porque o dia que eles tiverem luz disso e não saírem, aí eles são culpados de divisão mesmo. Né? Então, nós temos que entender sempre, há uma diferença entre os enganadores e os que são enganados. Contra os enganadores é uma atitude, contra os enganados é outra atitude. Você falou, Lineu, mas você está sendo de personalidade dupla aí. Não é para tratar. O Senhor Jesus, se vocês prestarem atenção, como pecador, ele tinha empatia, ele tinha compaixão, ele fala, nem eu te condeno para aquela mulher que foi pega no adultério, mas quando ele fala raça de víboras, quando ele pega no chicote para expulsar os vendedores do seu templo, ele não está agindo como todo mundo pensava, assim, ou todo mundo imagina que quando ele fala que é com amor e tudo mais, que ele ia estar lá afagando o fariseu, porque ele falava que eram sepulcros caiados. Ele chamava de raça de víboras. Por quê? Porque eles eram os enganadores que sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles estavam querendo fazer o Senhor Jesus cair em algum erro para poder negar ele perante o povo, não perder a sua audiência e a sua fonte de renda aí nesse sentido. Porque os sacerdotes ganhavam para fazer isso, eles participavam daquele dízimo que era dado, né? Mas isso só um parêntese que eu fiz aqui para a gente entender essa diferença entre a mesa do Senhor e a ceia do Senhor. Alguém pode celebrar a ceia do Senhor fora da mesa onde o Senhor está? Pode, se ele está fazendo isso, sendo enganado de que todas as mesas dos homens o Senhor vai estar lá. Mas o que nós sabemos é que só existe uma mesa, só existe um lugar onde o Senhor se identifica no meio. E isso é onde ele reuniu 2 ou 3 para o seu nome. Então vou seguir aqui. Compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Conclusões. Ao recapitularmos os vários princípios encontrados em Mateus 18, 20, alguém poderia achar que estamos vendo muito mais nestes versículos do que o Senhor teve a intenção de dizer. Insistimos que, se tivéssemos apenas esta passagem das Escrituras, alguém poderia ter razão em questionar estas coisas. Mas quando abrimos o livro de Atos e as epístolas e interpretamos estes versículos à luz de todo o teor da revelação cristã, vemos desenvolvidos ali estes grandes princípios concernentes à reunião. Nesta passagem, o Senhor deu apenas a semente da verdade acerca do congregar e deixou que ela fosse desenvolvida por intermédio dos apóstolos depois que o Espírito foi enviado. Podemos ver também que o inimigo tem sido incansável em seu ataque ao único terreno de reunião cristão. Esta passagem tem estado particularmente sob um constante ataque. Quase cada frase dela tem sido questionada de uma maneira ou de outra. Parece que sempre que surge
uma nova ideia relacionada à reunião cristã, por detrás dela está mais uma tentativa do inimigo de minar a confiança dos santos naquilo que tem sido ensinado nestes versículos. Se o Senhor ainda deixar a igreja na terra por algum tempo, podemos esperar ainda mais ataques contra estes princípios. Agora a gente entra no capítulo 5. Ficou alguma dúvida no que foi tratado? Porque isso aqui foi tratado desde a hora que ele começou a falar de Mateus 18, 20, né? Onde 2 ou 3 forem reunidos para o nome do Senhor, que é o capítulo 4 inteiro, né? Foi tratado desse assunto, o terreno bíblico de estar reunido ao nome do Senhor. E é o terreno em que ele nos chama a congregarmos. Dizendo, quando ele fala em Hebreus, para que nós deixemos o arraial religioso para estar congregado ao seu nome. E também em Timóteo, ele trata disso aí, né, falando de nós nos separarmos dos vasos de desonra e nos purificarmos para sermos vasos úteis para o seu possuidor, para o mestre. A gente podia aproveitar e abrir aí um espaço para, se alguém tivesse alguma questão, alguma pergunta, né? Aproveitar esse tempinho e já pôr no chat ou abrir o microfone aí. José Nilton já quer fazer uma pergunta aí, José Nilton? Pode ficar à vontade. Você consegue ler ele, não? Senão eu posso ler aqui. Dá para ler, sim. A pergunta é: podemos então concluir que não existe a mesa do Senhor em qualquer denominação e a ceia do Senhor nas denominações, na realidade, são ceias de homens, é isso? Volto a dizer, não, a ceia do Senhor não é ceia de homem, porque isso daí Deus falou individualmente, fazer isso em memória de mim. Se algum cristão que não tem esse entendimento da mesa do Senhor está ali de coração, lembrando do Senhor na sua morte, o Senhor reconhece como ele está fazendo isso, lembrando do Senhor na sua morte. A ceia do Senhor não tem essa coisa, não é a mesa do Senhor. Ela não torna, a ceia não torna a mesa do Senhor. Agora, o que nós concluímos é que o Senhor não vai estar nas denominações. Porque o que acontece? Se ele estivesse, ele estaria dividido, gente. Paulo falou claramente, vocês estão aí dizendo eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Ele pergunta, está Cristo dividido? Porque se ele tiver, por exemplo, do grupo aqui que nós estamos, metade aqui resolve seguir uma pessoa e outra metade segue outro. Espera aí. Onde o Senhor fica? Ele não fica aqui ou lá. Ele fica onde ele sempre esteve, na mesa do Senhor. Se os dois que estão fazendo essa divisão estão errados, o Senhor não vai para nenhum lado aí. Ele vai manter o seu testemunho onde ele sempre manteve, onde ele reuniu 2 ou 3. Então, a questão não é saber, numa questão de divisão na Assembleia, para onde que o Senhor foi. Ele não foi para lugar nenhum. Ele mantém onde ele sempre esteve. Um exemplo disso, nós vemos uma figura, isso, no Velho Testamento. Quando o Senhor fala para Israel, ainda lá no Pentateuco, né, ele fala para o povo de Israel, ali em Êxodo, quando deixares a terra, e entrares na terra que o Senhor teu Deus te prometeu, em um lugar vocês vão adorar. Não vá adorar como os outros, nas outras nações fazem, debaixo de grandes árvores frondosas, em cima das colinas verdes, mais. Não. No lugar que o Senhor escolher, ali você vai oferecer sacrifícios, que era Jerusalém. Ok? O que aconteceu no meio desse período em que eles entraram na terra e ficaram por lá? Jeroboão começa a querer dominar, e ele vê que, pelo fato de todos os judeus, todos os israelitas, terem que ir para Jerusalém para adorar a Deus,
ali no templo para sacrificar e fazer os sacrifícios pelo povo e tudo mais, ele criou 2 outros centros para que reunissem ali também. Por que tem que ir até Jerusalém? Pode ser aqui também. Eu pergunto, quando ele fez isso, quem era o rei em Jerusalém? Era Reoboão. E Jeroboão criou outros 2. 10 tribos não voltaram para Jerusalém, ficaram com Jeroboão, naqueles 2 centros que ele havia criado. Os que ficaram em Jerusalém, Judá, 2 tribos que ficaram em Jerusalém, o Senhor continuou lá. Eu pergunto, Jeroboão estava errado e Reoboão estava certo? Não, Reoboão também não era pessoa de um rei exemplar, de modo algum. Ele também estava envolvido com idolatria e com tudo mais. Porém, a verdade de Deus, que ali onde ele escolheu era Jerusalém, continuou. E ele ia tratar com Judá. O que acontece? Não passa muito tempo, ali vai haver a Babilônia vai entrar ali, vai dominar Jerusalém, destruir e vai levar cativo todos esses ali. Depois de um tempo, Deus permite, usando Dário, move o coração de um rei gentil, ele permite que volte um remanescente ali, e ali continue, restauram a cidade, reconstruem o templo e volta-se a agir ali. Mas é todo Israel que está ali? Não, não é mais. Agora está dividido, mas o Senhor continua como o centro de Jerusalém. Ora, quando ele encontra a mulher samaritana, o que ele fala para ela? A mulher fala assim, Senhor, eu sei que os nossos pais dizem que é neste monte que adora, e vós dizeis que é naquele monte. O Senhor Jesus responde, mas eu digo que nem nesse monte, nem naquele monte. Mas virá o tempo, já é, em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então, ele ia buscar adoradores para adorar no lugar. O que ele estava falando ali? Era da igreja, não é de outra coisa. Adoradores que o adorem em espírito e verdade. Era isso que o Senhor ia buscar. Que é o que ele fez, que era o propósito eterno. Antes da fundação do mundo, ele já tinha elegido aqueles que iriam, nesse período, crer no evangelho da graça e, dentre os gentios e os judeus, sair desse sistema dos judeus, ou do judaísmo, ou o incrédulo, o gentil, que não tinha nada a ver com promessa, também ia sair desse sistema do mundo, do ateísmo ou do paganismo, e tanto judeu quanto gentil, convertido, agora fazia parte de uma terceira coisa, a Igreja de Deus. Esse seria o propósito de Deus e o que o homem deveria ter preservado. Porém, ele não fez isso. É nossa culpa. É a culpa do homem. Nós somos culpados desse desastre que está o testemunho cristão. Porque hoje o mundo olha e fala, vou crer nisso daí, vocês só querem saber de pedir dinheiro. E é o testemunho que dão mesmo. Nós temos vergonha de nos identificar hoje com os evangélicos do Congresso, por exemplo, os senadores, os deputados, que fazem uma bancada evangélica. A maioria, você vê que está tudo querendo ali o que todos estão querendo, dinheiro só, dinheiro fácil, entendeu? Então, o que eu estou dizendo com tudo isso? Não é onde nós achamos que o Senhor vai, que eu só vou para lá, o Senhor vai comigo porque eu estou certo. Não é isso. É você estar onde Ele está, você preservar aquilo que Ele escolheu. Ainda que seja errado, ainda que haja falhas, eu estou dizendo, não que seja errado. Eu não vou ficar nunca num lugar que está totalmente errado, ou está errado, mas que vai haver falhas, há entre os irmãos também. Ou nós vamos dizer que agora que você está congregado ao nome do Senhor e na mesa do Senhor, partindo do pão, celebrando a ceia do Senhor, não há jamais nenhuma falha? Lógico que vai haver, porque nós somos falhos. Nós somos seres humanos que falham. Porém, o problema não é falhar, o problema é não reconhecer e andar no erro de propósito porque não quer seguir a verdade. Isso é outra coisa completamente diferente. Então, se hoje nós falamos para alguém, numa denominação, olha, isso que está acontecendo aí não é a vontade de Deus, Ele não quer que nós estejamos espalhados, porém nós não conseguimos convencer as pessoas. Ele fala, não, mas está bom aqui para mim, eu gostei aqui. Eu cesso aí a minha conversa,
porque só Deus pode convencer ele, como me convenceu um dia, porque se dependesse de mim, eu estaria até hoje fazendo o que eu fazia antes de me converter, ou antes de entender o terreno de reunião. Mas uma vez que me foi mostrado, foi pela palavra de Deus, eu vi isso, a minha responsabilidade era me apartar daquilo e seguir com os que, com o coração puro, invocam o nome do Senhor. Então, nesse sentido, o que eu digo, a mesa do Senhor é do Senhor, não é com o irmão tal que o Senhor está. Ou com aquele grupo de irmãos, o Senhor está naquele grupo de irmãos. Porque se eu falar que o Senhor, a mesa do Senhor, somos só nós aqui, nós poderíamos incorrer em erro. Nós não podemos nos denominar isso. Isso ele trata quando nós lemos aqui a respeito da mesa do Senhor, nós nunca podemos dizer ou querer dizer que nós temos a mesa. A mesa é do Senhor, não é nossa. E nós não podemos focar nas pessoas que estão à mesa. É a pessoa do Senhor que é o que faz a mesa. É Ele que é o dono da mesa. O que faz com que em casa eu seja aquele que convida uma pessoa para sentar? Eu sou o dono da mesa. Se na minha casa entra quem eu convido para sentar. Assim também deveríamos pensar que a mesa do Senhor não é onde eu ponho e falo, venha sentar aqui que é a sua mesa que eu fiz para você. Nós não fazemos mesa nenhuma para Deus. Ela é dele. Então, quando nós estamos nesse terreno de comunhão, que é o terreno que ele estabeleceu na sua palavra, é porque ele está nos chamando do meio dessas divisões que o homem criou, para que seja um testemunho, ainda que fraco, porque ele fala que esse testemunho no final ia ser bem fraco. É quando ele trata de Filadélfia, que és fraco, mas, porém, não negaste o meu nome. Isso fala claramente daqueles que estão reunidos ao nome do Senhor, e apesar de toda a fraqueza, de não saber muita coisa como deveria saber, nós não negamos o seu nome. Então, eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Eu não posso dizer, então, respondendo a primeira parte, não existe a mesa do Senhor em qualquer denominação. Não, o fato de ser uma denominação, ela não pode ser a mesa do Senhor. São mesa de homens. A ceia do Senhor, bom, essa daí é uma coisa individual, não é coletiva. É uma coisa individual. Cada um o Senhor pediu, fazei isso em memória de mim. Ele falou individualmente, para cada um de nós fazer isso em memória dele. Porque nós fomos salvos individualmente e nós recordamos da morte do Senhor até que ele venha. Mas isso fazemos quando estamos com nossos irmãos e não podemos falar, não, só aqui é a mesa do Senhor, só essa é a ceia do Senhor. Não podemos dizer isso. Porém, eu não vou entrar em detalhes ou discutir esse assunto, por exemplo, com um pastor. Ele nunca vai aceitar isso. A não ser, nós temos padres que se converteram, largaram a batina, entenderam esse terreno em comunhão e hoje reúnem e partem o pão junto com os irmãos à mesa do Senhor. Porém, eles tiveram que ter luz de Deus para ver. Não foi ninguém que convenceu eles. Nós somos convencidos da verdade pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que nos dirige na sua palavra. Ok, José Nilton. Beleza. Danilo, tu pode fazer a tua pergunta, por favor. O Senhor ia escolher adoradores que adorassem em espírito e em verdade. Então, o terreno não é um terreno só espiritual, mas também é a palavra de Deus, é o fundamento. O terreno que nós reunimos é no terreno do que a palavra de Deus nos dá para andarmos. Então, é baseado nos escritos do Novo Testamento, com os exemplos e as figuras do Velho Testamento, mas a base a pedra principal é Cristo, o fundamento é a doutrina dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. E já foi
totalmente revelada. Esse fundamento já foi totalmente colocado. A gente não mexe mais no fundamento. É como construir uma casa. O Senhor Jesus falou que ia edificar a sua igreja. Sobre qual fundamento? Cristo, a pedra principal, e a doutrina dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento, e baseado nessa verdade, que é os escritos que nós temos, as cartas de Paulo, de Pedro, todas as epístolas, os evangelhos, tudo isso compõe ou completa o Novo Testamento, e já não há mais nenhuma revelação e nenhuma coisa nova para se colocar. Eu sempre dou esse exemplo. Você, quando constrói uma casa, você não faz a cada andar um novo fundamento. Uma vez só a gente faz o fundamento na casa. É o alicerce de tudo, sobre tudo vai ser construído em cima daquilo lá. É a base. Então, a base é a doutrina dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Baseado nisso daí, pedra por pedra é colocada sobre o edifício, até o momento em que a última pedrinha, o último tijolinho da casa vai ser colocado. Quando o último que tem que ser salvo vai ser salvo. Está completo o edifício, o Senhor leva a sua igreja e aí começa a desencadear outra vez o relógio profético de Deus volta a funcionar. Ele vai então tratar com Israel, com as nações e vai estabelecer seu reino milenar. Então, a igreja está aqui na terra sendo edificada ainda, por isso que eu falo que nós ainda não atingimos a maturidade, porque como igreja, nós ainda estamos em edificação, mas o fundamento não muda. Por mais tempo que tenha passado, já 2000 anos, o fundamento continua sendo o mesmo, que é o que Judas fala. Falando com vocês a respeito dessas coisas, vou até abrir lá para a gente cotar certinho o que ele está falando. Presta atenção no que ele fala. Irmãos, amados, versículo 3 de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, ou seja, comum de nós todos somos salvos pelo mesmo Salvador. Tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé, aqui que está falando, é todo o conjunto de doutrina do Novo Testamento, que ela foi dada não aos apóstolos ou aos profetas do Novo Testamento. Ela foi dada por eles a todos nós. Então, todos nós temos que batalhar por essa fé, batalhar por essa verdade que é qual era o propósito de Deus para com a igreja. Ainda que o homem tenha falhado, como Israel falhou, o propósito de Deus com Israel vai chegar a ser cumprido, assim como da igreja também. A diferença é que com a igreja é no arrebatamento. Com Israel é quando ele estabelecer seu reino, ele vai voltar a tratar com Israel, e aí então, depois de 1000 anos, tanto Israel quanto a igreja, como todas as nações durante o milênio que se submeteram ao reinado de Cristo, né, participarão juntamente com aqueles que foram martirizados durante o testemunho dos 7 anos de tribulação, os testemunhas fiéis, todos vão participar e entrar na eternidade, que é o que virá logo após o trono branco. Então, só fazendo um resuminho disso aí tudo para a gente entender. O terreno seria... O terreno é sobre o fundamento da doutrina. Realmente, a pergunta que você fala aqui, então o terreno seria o mesmo fundamento? Seria o mesmo que fundamento? É o terreno da verdade. Tá? Reunidos ao nome do Senhor, sem nenhuma ligação com outro nome dado entre os homens, porque assim como não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, também não há nenhum outro nome pelo qual deveríamos estar reunidos, senão o do Senhor. Ok. Mais algum irmão gostaria de perguntar mais alguma coisa? São 9 horas, acho que dá pra gente seguir só mais um pouco, né? Para aproveitar esse tempinho aí. Pode ficar à vontade, viu, Josanil?
que não é uma pergunta, acho que é só um comentário, né? Eu imagino isso, viu? Porque onde há verdade, do clero sempre vai haver oposição. Você imagina o porquê, vendo isso, você pode entender o que o Senhor passou aqui no mundo. Aqueles fariseus se opondo a ele, os saduceus vindo tentar ele para ver se ele caía em alguma palavra, ele era a expressão da verdade, porque nós ainda falhamos, mas você imagina o Senhor Jesus, ele era o verbo de Deus. Ele era o criador de todas aquelas criaturas à volta dele. Você imagina ele falando o que ele falou e o pessoal querendo matá-lo, como quiseram por várias vezes. E ele passava por meio deles porque não era chegada a hora dele ainda. É interessante esse comentário seu, Nilton, porque realmente, se você eu vou lá hoje no púlpito de onde eu falo, eu quero ter uma palavrinha. Primeiro que não vou deixar eu fazer isso, né? Mas que ele tenha uma palavrinha lá e eu falar isso, talvez eles vão fazer o que fizeram com Estevão, que quando falou realmente quem Israel era, eles, rangendo os dentes, pegaram em pedras e o apedrejaram até a morte. Então, mandaram a última mensagem, os judeus mandaram a última mensagem para Deus. Não queremos que este reine sobre nós. Isso que eles fizeram com Estevão. Eles rejeitaram o próprio Senhor, crucificando, dizendo, fora com este, não temos rei, senão César. Mas na hora de tentar o Senhor, fala, se acha certo dar tributo a César? Se vocês têm o rei como César como rei, por que vocês não queriam pagar o tributo para ele? O Senhor poderia questionar eles, mas o Senhor não estava ali para discutir com eles. Ele falou simplesmente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas quando ele chega e eles falam, esse blasfemou, crucificam, fora com esse, não queremos. Eles rejeitaram o Senhor. Quando os apóstolos levantaram e pregaram o evangelho lá no Pentecostes, depois continuaram pregando, prenderam a Pedro, falaram, não fale nesse nome aqui, proibindo ele de falar, e mandaram a mensagem, não queremos que Jesus seja comentado aqui entre nós. Falou para os apóstolos e impediu os apóstolos de falarem dele. Eles falaram, julgai vós entre vós mesmos, devemos obedecer aos homens ou a Deus? E continuaram falando, foram presos de novo. Aí, quando vem Estevão, e pelo Espírito Santo ele fala, porque ele descreve, né, em Atos que ele foi tomado pelo Espírito e falou aquelas coisas, aí eles, rangendo os dentes, o apedrejaram e mandaram a última mensagem. Rejeitaram o Filho falando, rejeitaram os apóstolos falando e, por fim, rejeitaram o testemunho do Espírito Santo falando. Quando aconteceu isso, Deus falou, encerra aqui. Agora eu vou tratar com os gentios e o relógio profético de tratamento com Israel vai interromper e só depois desse período da graça é que vai voltar a funcionar nos 7 anos de tribulação. Por isso que nós hoje falamos que nós estamos na dispensação da graça, onde a fé é por graça. Graça é apenas fé na pessoa do Senhor Jesus e na sua morte. Porém, se nós falamos isso hoje, nós somos inimigos deles. Entendam sempre isso. Quem vão ser os maiores opositores das testemunhas fiéis durante os 7 anos de tribulação? Que são aquelas 144 mil testemunhas que vão pregar o evangelho do reino. Quem são os opositores? Os judeus. Os irmãos judeus que não vão aceitar o evangelho do reino e vão continuar negando ele durante esses 7 anos. E vão, no meio desse período, ser enganado pelo anticristo, que vai fazer uma estátua da besta e fazer com que eles adorem essa besta. E essa nação vai se dobrar e se oferecer sacrifícios a uma besta que está se passando por Deus. Esse é o ápice da apostasia. Quando isso acontece, o Senhor então vem no finalzinho da tribulação e vai julgar a Israel, vai julgar as nações e vai estabelecer um reino com aqueles que entenderem quem ele é e publicamente honrar a Jesus como aquele que eles haviam crucificado e se arrependendo vão entrar nessa terra, juntamente com as nações
de algumas nações que vão entrar também. E aí o Senhor vai estabelecer esse reinado. E nós onde estaremos? Nos céus, manifestando a glória de Deus aqui na terra. Tá? Essa é a posição da igreja, a noiva de Cristo, que lá então será a esposa, refletindo, como a lua reflete o sol, nós estaremos refletindo a luz sobre esse mundo da glória de Deus. E os anjos assistirão isso e ficarão abismados de ver a graça de Deus em salvar um grupo de pessoas como nós, para por meio de nós manifestar a graça de Deus. Coisa que os anjos não aprenderam, porque para eles, quando eles caíram em rebelião, o grupo que caiu junto com Satanás, esse não teve nenhum redentor para eles. E aqueles que permaneceram no seu estado santo, né, puro, não conheceram o que é misericórdia. Mas na igreja eles vão ver o que é misericórdia e graça de Deus. Porque com a igreja ele agiu em misericórdia e graça. Com Israel, eles pediram a lei, ele falou, se é baseado na lei, então faça e viverá, mas nenhum fez. Então, o Senhor vem e trata com Israel agora para colocar ou estabelecer o seu reino, onde ele reinará com justiça. Ok? Beleza. Hoje eu estava lendo, os irmãos falando de rejeição, eu estava lendo um texto do livro do Bruce, e ele falando disso. Se você estiver sofrendo alguma rejeição por ser cristão, família, amigo, emprego, algum lugar assim, fique tranquilo, é cristianismo normal, ele fala, né? É isso aí. É isso mesmo, vai acontecer. Eu vou. Algum irmão tem mais alguma pergunta? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente seguir. Se tiver, pode pôr no chat ou abrir o microfone e falar, viu? Agora a gente vai entrar nesse tópico aqui, o capítulo 5, que é: existe mais de um testemunho divinamente reconhecido da verdade do um só corpo? Já que o desejo de Deus é reunir os seus santos na terra como se fossem um, ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o fundamento do um só corpo, surge a questão: será que Deus tem mais de um testemunho da verdade do um só corpo? À luz do que temos apresentado nos capítulos anteriores, a partir da Escritura, não, à luz do que temos apresentado nos capítulos anteriores, a partir da Escritura, não cremos que o Espírito de Deus esteja reunindo cristãos em diversas comunhões, federações de reuniões, para expressar tal verdade, sem que esses grupos estejam em comunhão uns com os outros. Como já foi mencionado no capítulo anterior, se o Espírito de Deus estivesse fazendo assim, ele seria o autor das divisões no testemunho cristão, as quais desonram a Cristo. Não poderia ser assim, pois seria uma contradição à própria verdade que ele procura apresentar para que os cristãos andem nela. Cristo não poderia ter um só corpo de fato e muitos corpos no testemunho prático. Portanto, estamos bem certos de que só poderia existir um testemunho divinamente reconhecido da verdade de um só corpo. Para ver a inconsistência de supor que o Espírito de Deus levaria a mais de um centro de reunião, a ilustração a seguir que alguém uma vez deu é útil. Se pudéssemos voltar ao princípio, ao dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus desceu e uniu aqueles 120 em um só corpo, e todas estavam reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo, suponha que Pedro tivesse um desentendimento com João, e eles decidissem que iriam estabelecer comunhões separadas. A partir daí, existiria uma comunhão seguindo a Pedro e outra a João. Será que poderíamos dizer que o Espírito iria guiar alguns a uma comunhão e outros a outra? Será que o Senhor aprovaria as duas igualmente? Não cremos que ele iria sancionar as duas comunhões com sua presença no meio deles,
pois agindo assim, ele estaria aprovando a divisão prática na igreja. Se o fizesse, ele seria autor de confusão. Na verdade, os homens podem até criar mais de uma expressão desta verdade ao estabelecerem uma mesa em um espírito de divisão, mas não acreditamos que o Espírito de Deus irá guiar os cristãos ao agir assim. Está Cristo dividido? Cremos, portanto, que as Escrituras ensinam que só poderia existir uma expressão divinamente reconhecida da verdade de um só corpo sobre a terra, estabelecida pelo Senhor, e não pelos homens. Se surgissem seitas ou heresias, facções independentes na comunhão, estas seriam decorrentes da vontade da carne, e não da de Deus. No princípio, todos os santos estavam juntos. Se a profissão cristã está agora toda dividida em inúmeras seitas, isto é obra de homens que, por ignorância ou vontade própria, formam esses grupos independentes. Paulo mostrou aos coríntios como essas coisas tinham início. Elas geralmente começam com diferenças de opinião e julgamento. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo diz, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões ou divisões, cismas. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, ou uma mesma opinião. Essas diferenças de opinião levariam a disputas ou contendas, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. A partir daí, se as contendas não fossem julgadas, elas levariam às divisões ou cismas. No grego, as palavras são as mesmas, ou cismas entre os santos. Quero dizer com isto, Paulo diz, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Essas divisões ou cismas são facções internas entre os santos congregados. Só uma observação, esse exemplo é interessante. Hoje mesmo à tarde, falando com os irmãos de Moçambique, deixa eu só ligar minha bateria aqui que está fraca. Um momentinho. Ok. Há uma diferença entre divisão e contenda. A contenda, eu poderia dizer que era uma rachadura no edifício. Quando você tem uma casa, dificilmente uma casa cai do nada, sem dar nenhum sinal. Todos sabem disso. Primeiro aparece uma trinca na parede, essa trinca vai aumentando, 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 e se você não fizer alguma coisa, ela vai acabar caindo essa parede. Né? Ela vai cair e, de repente, cai e derruba toda a casa, porque desaba tudo. O que ele está falando aqui é que as dissensões, ou divisões, ou cismas, como fala na Escritura, que ela tem uma palavra-chave para usar aí, que chama heresia. A palavra é heresia. Heresia é usado hoje no sentido de má doutrina. Ou, você falou uma heresia. Na verdade, a palavra heresia usada na Bíblia, e diga-se de passagem, no grego chama heresia também, é a mesma palavra. A nossa palavra em português originou dessa palavra, heresia. Ela significa simplesmente uma divisão mesmo. Então, existe a divisão interna, ainda não aparente, e existe a divisão verdadeira. Todo mundo viu que dividiu mesmo. Esse é fato. Foi um para um lado, outro para o outro. Ou ficou um ali, o resto foi embora. Entendeu? Esses são aqueles que Paulo falou aos anciãos de Éfeso, que quando ele saísse de entre eles, ele sabia que de fora viriam lobos para devorar o rebanho. Esses são aqueles que vêm de fora para atacar. É o mal vindo de fora. Mas que de entre vós também surgiriam homens enganadores, homens que iriam atrair discípulos após si. Esses são aqueles que surgem no nosso meio. Esses são os heréticos. Heréticos não porque estão falando uma mentira ou uma má doutrina, mas porque eles estão dividindo por qualquer razão. E aqui vai uma dica.
uma divisão pode ocorrer até por causa de uma verdade, se essa verdade for dita no sentido de dividir e não de edificar. Ou seja, se a Assembleia é composta por um número de irmãos de diferentes níveis de entendimento da palavra, e isso não é falha de ninguém. Uma pessoa recém-convertida, eu não posso esperar que ela conheça toda a palavra e já ande em toda a verdade e não tenha mais dúvida nenhuma. Quando aparecem dúvidas aqui, é a coisa mais natural responder essas dúvidas, porque um dia eu tive essas dúvidas e me responderam. E me satisfiz com a resposta, porque eram baseadas na palavra de Deus. Esse deveria ser o parâmetro sempre. Agora, se eu uso a verdade para, com ela, atacar alguns irmãos mais simples, que eu não quero no meu meio, então eu quero que me sigam, ou eu quero ouvintes que me homenageiem, ou me deem alguma coisa em troca do que eu estou dando, na verdade, eu estou usando a palavra de Deus, uma doutrina mesmo, para causar uma divisão. Porque eu falo, olha, se vocês não seguirem isso do jeito que eu estou falando, vocês não estão fazendo certo. E se vocês não fizerem certo, vocês estão fora. E como é que pode ser isso? Eu tenho que ensinar a verdade àqueles que não estão entendendo, eu tenho que exortar aqueles que estão errando, consolar aqueles que estão desanimados e edificar aqueles que desconhecem. Então, nós estamos constantemente sendo edificados, exortados ou consolados. Se não conhecemos a verdade, temos que ser edificados. Se estamos desanimados, temos que ser consolados. Ou, se nós conhecemos a verdade e ouvimos a verdade, somos consolados ao ouvir a verdade. E quando erramos, temos que ser exortados. Isso faz com que a Assembleia funcione como uma Assembleia, em que haja pessoas interessadas no crescimento e na edificação. Tudo seja feito para edificação, Paulo diz. Agora, se a pessoa está fazendo para proveito próprio, para se exaltar sobre os outros, para dominar sobre o rebanho, esse é um herético. Ele está querendo fazer uma divisão. E onde surge a divisão? Ela não surge de repente. Ela dá as trincas primeiro, né? A casa não cai de repente. Ela começa a dar sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, quando existe partidos entre nós, ou seja, fulano de tal fala, termina a reunião, ele chama um grupinho dele e começa a falar, tá vendo o que eu falei, então, e começa a ganhar simpatia com palavras suaves, agradando, falando, muito bom, eu vou colocar você, eu vou dar uma dica para você entrar também e falar alguma coisa. Eu já começo a fazer um grupinho de clero em relação ao resto. Isso não está correto. Ninguém deve pastorear o rebanho como dominador, Pedro fala. Mas quando o sumo pastor se manifestar, então nós entenderemos o que é ser guiado pelo verdadeiro pastor. Mas nossos pastores hoje, que nós vemos na palavra de Deus falando, não é o que o mundo fez, que são líderes que dominam e tomam, inclusive, o lugar do Espírito Santo. Então, o que nós temos hoje, em termos de assembleia, é que quando existe alguém que vem trazer alguma má doutrina, a má doutrina pode causar uma divisão. Mas eu não posso dizer que a má doutrina é a divisão. Então, heresia não é má doutrina, heresia é divisão. Mas a maioria das heresias, das divisões entre os irmãos, surgiram por causa de má doutrina. Mas volto a repetir, mesmo falando a verdade, eu posso causar divisão. Depende de como eu estou falando a verdade. Se eu estou falando em amor, falando para que os irmãos tenham edificação, cresçam, então o Senhor abençoa isso, o Senhor mostra a Assembleia, abre os corações. Agora, se o que está sendo é para que a glória venha para a pessoa que está falando e não para o Senhor Jesus, então essa pessoa está querendo criar seguidores. Esse é um herético, que Paulo dizia lá que de entre vós surgiriam. Então, só um esclarecimento para esse trecho que ele falou aqui, que é verdade. Nós temos que sempre entender que vai haver divisões sempre. Paulo falou isso em 1 Coríntios 11, ele fala, e até importa que haja heresias entre vós. Ora, se fosse má doutrina, heresias,
Paulo não ia falar que importava que houvesse má doutrina entre nós, porque não é aconselhável ter má doutrina entre nós. Antes, nós temos que julgar tudo o que é falado, porque se tiver alguma coisa errada, um fala, os outros julguem. Não é julgar a pessoa, julgar o que está sendo falado. Qual o parâmetro de julgamento? A palavra de Deus. Se alguém lá levanta e fala, Jesus Cristo passou a ser filho de Deus quando veio ao mundo em forma de homem, epa, isso não é verdade. Isso não está escrito na palavra. Isso vai contra a verdade. Exorta esse irmão. Chama, o que é isso que você falou, irmão? Vai lá e exorta, fala, olha, você está errado e tal. O irmão entende e vê, corrige. Na próxima reunião, ele pode falar, olha, eu falei aquilo, estava errado, perdão, irmãos, eu realmente errei. E assim a Assembleia vai crescendo e vai aprendendo, convivemos com os outros. Mas o que a gente vê hoje em dia no homem? Ele se agarra a uma doutrina, às vezes cria uma doutrina, e impõe ela para os irmãos, e quem não seguir, vá para outra denominação, porque a minha é essa, baseada nessa doutrina que eu fiz. E aí põe o nome da doutrina, da divisão, de acordo com a doutrina, quer seja ela em torno de, se for de milagres, ele vai ser a igreja dos milagres, não sei das quantas, né? Vai botar os diversos nomes que o homem anda pondo, né? E isso é interessante, eu passando em Brasília, eu nunca vi tanta denominação como lá. Você passa numa avenida assim, você vê 5 ou 6 tabuletas assim, embaixo de uma porta, escrito lá, Ministério de não sei, do fogo que cai dos céus nos dias de não sei o quê, sabe? Cada nome mais inventivo, mas é tudo a mesma coisa, é coleta de dinheiro. Infelizmente, é isso que a gente vê hoje. Porém, irmãos, vamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, ou seja, a verdade que está na palavra de Deus, o fundamento para estarmos reunidos nesse precioso nome. E ele nos reúne para se colocar no nosso meio. Não somos nós que nos reunimos para atrair ele para o nosso meio. Essa é a grande falha que ninguém entende o que é o Senhor no meio. Eles acham assim, não, mas se eu estou reunido ao nome do Senhor, ele falou que ele vai se pôr no meio. Não, o ato não é seu. É ele que reúne. Então, quando você está sentado aí, você se levanta para ir lá na reunião, sentar e ficar com seus irmãos ali para estudar a palavra, e aí o Espírito usa quem que estiver ali sentado, aquele que está pronto para ser usado, usa conforme ele quer, e o Espírito está tendo liberdade, porque o Senhor reuniu e o Espírito Santo tem liberdade para exercer os dons na Assembleia. Infelizmente, nós temos tido a prática ao contrário. Cada vez se divide mais, porque cada um tem as suas opiniões, cada um busca os seus interesses, e a verdade de um só corpo foi deixada para trás há muito tempo pelas denominações. Tem até uma história que o irmão contou de um irmão, acho que, não sei se que época que foi, que ele dizia assim, dividindo ou não dividindo, eu vou falar a verdade, acho que é assim, né, a história. Esse irmão, Lowe, era do Canadá, e ele começou a causar algum distúrbio na Assembleia, e alguns irmãos foram conversar com ele de que ele não devia nunca publicar aquilo que ele estava falando. Ele falou, eu vou publicar mesmo que cause divisão. Ele não se importou de falar aquilo que ele estava falando, mesmo que causasse uma divisão. E causou, e no final, a sua doutrina desenvolveu em uma péssima doutrina. Essa divisão foi, acho que em 1890, qualquer coisa, 1910, não me recordo. Mas é uma das divisões que houve no Canadá. Mas, no caso, era uma má doutrina mesmo, né? Era uma má doutrina. Do Lowe era uma má doutrina. Uhum. No momento que acontece, nem sempre parece uma má doutrina, mas depois, quando há heresia, é aquilo que Paulo fala, para que os que são verdadeiros se manifestem. Quando o Senhor permite uma divisão, aí você vê os sinceros. Porque você pensa que é aqueles que tinham destaque na Assembleia, e você vê que os mais simples são aqueles que mais entendiam o que estavam fazendo. E os outros que partiram seguindo um líder num erro, logo se dispersam, ou se arrependem e voltam para se reunir, como aconteceu em muitos dos casos de divisões, que depois que houve divisão, daí que eles viram o lado que eles tinham tomado e falaram, está errado.
E aí eles voltam, se arrependem, sentam lá, são disciplinados e voltam a ter comunhão, sim. É permitido, é possível acontecer isso, porque o Senhor sempre está pronto para receber aquele que se arrepende em graça e receber e restaurar. A restauração sempre está nos planos de Deus. Bacana. Então, irmãos, a gente está se aproximando do nosso horário aqui. Aí, Lineu, eu acho que seria bom a gente continuar a partir da próxima, né? Então eu vou pedir, posso estar para dar onde a gente parou e ele passa para você, que na próxima a gente já tem uma referência. Se a Adriana conseguir ou quiser, pode até parar a gravação, Adriana. Eu vou dar graças e a gente encerra.